vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado. E esta semana estaremos estudando a lição de número 11, que tem como seu tema a salvação em Cristo. Nosso texto para meditação se encontra em João, capítulo 3, do verso 14 ao 19. João, capítulo 3, do verso 14 ao 19. E diz assim a palavra de Deus: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João, capítulo 3, do verso 14 ao 19. O nosso texto bíblico base se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 21. Já na nossa introdução, o comentarista nos coloca a seguinte verdade: que uma vez distante de Deus, ou uma vez longe de Deus, a humanidade só tem um caminho para salvação, ou somente um caminho para novamente se aproximar de Deus. E esse caminho é nada mais, nada menos que a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Dito isto, cientes de que fomos desumanizados e embrutecidos por rejeitarmos a orientação divina e o reinado de Deus em nossa vida e história, o Criador graciosamente oferece-nos a oportunidade de reposicionarmos diante dele, do nosso semelhante e de toda a realidade. E como ele faz isso? De sucessivas formas e maneiras. Porém, diz-nos o escritor aos Hebreus que nos últimos tempos falou-nos através do seu Filho, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3. Através dele, oferece-nos a derradeira chance de se apropriar do ato sacrificial que Jesus fez por nós, sendo o Filho legítimo herdeiro de Deus, a expressa imagem do Criador e sustentador de todas as coisas, possui legitimidade e representatividade para delinear o caminho pelo qual os seres humanos que querem se tornar o que Deus os criou para ser, transitarão. Isso é, porque ante a dúvida de Tomé acerca de onde estava tal caminho, Jesus respondeu-lhe que ele próprio é o caminho, como nós podemos ver em João, capítulo 14, do verso 4 ao 6. João, capítulo 14, do verso 4 ao 6, que vai dizer assim: Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, nós vemos já aqui na nossa introdução que não existe outro caminho a Deus a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Andar nele significa permanecer no que ele ensinou
e esse ato traduz o real e verdadeiro sentido da salvação, tema do presente estudo. No tópico 1, nós vamos ver a salvação na perspectiva bíblica, a arrogância da autonomia humana. Apesar de o Criador ter dotado a humanidade de vontade própria, não querendo fazer-nos robôs ou meros fantoches, e sim seres responsáveis pelas próprias decisões, é fato que se esperava sensatez em vez de arrogância, lucidez em lugar de delírio e gratidão em vez de rebeldia. Lamentavelmente, a humanidade degenerou-se, passando a viver segundo seu embrutecimento. Então, como nós falamos em aulas anteriores e também na nossa introdução, a humanidade, com a entrada do pecado no mundo, passou-se a ser arrogante e amante de si mesmo, esquecendo do Criador e se distanciando de Deus. E como consequência do pecado, a humanidade veio se degenerando ou com embrutecimento, como nós podemos ver no texto de Gênesis capítulo 6 e também em Romanos capítulo 1. Vamos ler primeiro Gênesis capítulo 6, o verso 11 e 12, que vai nos mostrar como estava a humanidade, ou como é a humanidade, longe do seu Criador. Gênesis capítulo 6, o verso 11 e 12, vai nos dizer assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Também vamos ler agora Romanos, capítulo 1, dos versos 21 ao 32, também vai nos mostrar como é a humanidade longe de Deus. Como se torna a humanidade longe de Deus. Romanos, capítulo 1, do verso 21 ao 32. E vai nos dizer assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que
a fase. Então nós vemos como se degenerou a humanidade, uma vez que se distanciaram de Deus. Tal forma de viver não foi a planejada pelo Criador, mas inventada pela própria autonomia humana que se arroga capaz de viver a parte de Deus, como nós podemos ver em Salmos número 10, do verso 13 ao 11. Então, Salmos número 10, do verso 3 ao 11. Vai nos dizer assim: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Os caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele, e em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, e de astúcia debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre, armas ciladas em esconderijos como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe e abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Então nós vemos que essa não foi a forma de viver planejada por Deus, mas sim que a humanidade agora, uma vez corrompida, se faz capaz de viver longe de Deus, ou a humanidade se acha capaz dela mesma controlar o seu viver, esquecendo que nós somos totalmente dependentes de Deus. E quando a humanidade se acha capaz de viver longe de Deus ou à parte de Deus, isso significa que a humanidade agora está debaixo da escravidão, ou da escravidão do pecado. Apesar dos textos bíblicos acima dizerem a respeito das pessoas que não são da comunidade de Israel, no tempo de Jesus, seu ministério foi desenvolvido em sua maior parte junto aos judeus. Não obstante, em seu discurso aos judeus, registrado em João, capítulo 8, do verso 31 ao 59, o mestre disse aos judeus que passaram a crer nele, que se estes permanecessem em sua palavra, ou seja, na prática dos seus ensinamentos, eles poderiam se tornar seus discípulos de verdade, e em decorrência disso, conheceriam a verdade, e esta os libertaria. Mas, indignados, os judeus objetaram, alegando-se serem descendência de Abraão e de nunca terem servido ninguém, e por isso questionaram o porquê de Jesus ter oferecido a eles a liberdade. Então, nós vamos ver Jesus respondendo a eles em João 8:34, que em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em termos diretos, Jesus estava dizendo que é um erro ou um equívoco a pessoa viver imersa no pecado, achando que está livre, pois tal pessoa, na verdade, é sim escrava do pecado. Mas
Mas nós vemos que a salvação é um anseio de toda a humanidade. A humanidade subjugada pelo mal, que parece existir desde sempre, tenta por si mesmo produzir a salvação, traduzida na desesperada busca de evitar a dor e aumentar o prazer. Mas como se pode constatar durante todo o drama humano, o máximo de solução que consegue não passa de um alívio momentâneo, que não excede a resolução circunstancial de um único problema, o vazio existencial. Assola indiscriminadamente ricos e pobres, grandes e pequenos, famosos e anônimos, onde nós podemos ver que ninguém escapa do problema do pecado, somente através de Cristo, como nós podemos ver da própria resposta do anjo a José, quando fala que de Maria nasceria um filho gerado pela obra do Espírito Santo, que teria o nome de Jesus, pois ele salvaria o seu povo de seus pecados, como nós podemos ver em Mateus capítulo 1 e o verso de número 21, onde o anjo fala a José que do ventre de Maria nasceria aquele que salvaria o seu povo do pecado. E diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então nós vemos que o Evangelho, primeiramente, ele vem para os judeus. Porém, quando nós vemos os textos que nos mostram que os apóstolos a passarem a proclamar a mensagem do reino de Deus, podemos ver que essa salvação se estende para toda a humanidade, como nós podemos ver em Atos, capítulo 4, o verso 12, também capítulo 5, o verso 31, e o capítulo 13, dos versos 23 ao 26. Vamos ler Atos, capítulo 4, e o verso de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o verso de número 12. E diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 5 e o verso 31 vai também nos dizer Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E também em Atos capítulo 13, o verso 38 e 39. Atos capítulo 13, o verso 33 e 39. Que vai dizer 38 e 39, vai dizer assim: Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Então nós vemos que a salvação está
estendida a todo aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus. Então, salvação na perspectiva bíblica é, portanto, divina. Não é outra coisa senão a libertação da humanidade da escravidão do pecado. No tópico 2, vai nos falar sobre o paradoxo da salvação, a oferta divina diante do livre-arbítrio da humanidade. É evidente que a humanidade continuará buscando por suas próprias forças a melhor maneira de viver, sem, contudo, reconhecer que precisa de orientação segura sobre sua origem e destino. Todavia, o retorno ao paraíso, o restabelecimento da harmonia com o Criador, consigo mesmo, com os semelhantes e até com a natureza, não se dará pela religião, filosofia, ciência ou qualquer outra produção humana. Mas pelo acolhimento da mensagem do Evangelho, como nós podemos ver no texto de Marcos, capítulo 1, e o seu verso de número 15. Marcos, capítulo 1, e o verso de número 15, onde vai nos mostrar que a salvação vem através do acolhimento do Evangelho e não através de filosofia, ciências ou qualquer outra produção de obra humana. Marcos capítulo 1 e o seu verso de número 15, que diz assim: E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A própria palavra de Cristo. Cristo dizendo que já está cumprido o tempo e que o reino de Deus está próximo. E que se arrependa e crede no seu Evangelho. Ocorre que, prescindindo do Criador, a humanidade não pode, por suas próprias forças, reconhecer o grande problema e por isso mesmo jamais buscará salvar-se do pecado que distorce sua natureza. Poucos dirão como Paulo, que reconhecia o fato de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais ele mesmo, Paulo, se achava o principal, como nós podemos ver no texto de 1 Timóteo, capítulo 1, e o verso de número 15. Justamente por isso o Mestre disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e que esse convenceria a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, como nós podemos ver em João, capítulo 16, do verso 7 ao 11. João, capítulo 6, do verso 7 a 11, que vai nos mostrar a promessa do Espírito Santo que nos convenceria do pecado e da justiça. João capítulo 16, do verso 7 ao 11. E diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviarei-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então nós vemos que a tarefa de convencer o homem do pecado e do juízo
é o Espírito Santo. Mas mesmo nós sendo convencidos do pecado pelo Espírito Santo, há a possibilidade da rejeição humana diante desse processo de convencimento divino, uma vez que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, como a humanidade é dotada desse livre-arbítrio, há a possibilidade da rejeição humana a esse convencimento. Ainda que o Criador tenha destinado o Espírito Santo para desempenhar tal papel entre nós, o preço dele ter nos criado como seres dotados de vontade própria, por incrível que pareça, submete-o à possibilidade de sofrer rejeição de nossa parte, mero seres mortais, como nós podemos ver no texto de Hebreus, capítulo 3, Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 15. Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 15. Que vai dizer assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, e se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Também há abundantes exemplos dessa verdade na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. As desculpas para tal rejeição são as mais variadas possíveis e vão desde apego às coisas materiais até a ganância do poder e da posição. É por isso que a Bíblia diz que, apesar de muitos dos principais da sinagoga terem crido em Jesus, não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, como nós podemos confirmar no texto de João, capítulo 12, o verso 42 e 43. João, capítulo 12, o verso 42 e 43, que vai nos mostrar realmente que os principais da sinagoga, por mais que eles acabaram crendo em Jesus, não o confessavam por ter medo de ser expulso da sinagoga. João capítulo 12, o verso 42 e 43, que vai dizer assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E até mesmo em nossos dias, nós vemos muitas pessoas que alegam crer em Jesus, mas não o confessam publicamente por medo de perderem os seus status ou sofrerem rejeição por quererem mais a honra de homens do que a honra e a glória de Deus.
O caráter paradoxal da salvação na perspectiva divina, aos ouvidos modernos, soa contraditório a afirmação de Jesus de que os interessados em salvar a própria vida devem, por amor a Ele, perdê-la, e que quem assim o fizer, na verdade, a encontra, como nós vemos no texto de Mateus 16 e o verso de número 25. No entanto, basta estudar um pouco o contexto para certificar-se de que se trata da mais pura verdade. O Senhor Jesus está falando da conversão, de uma mudança radical e completa que destrói o eu produzido pela sociedade pervertida para reconstruí-lo sobre o governo divino e do reinado de Deus em nossa vida, como nós podemos ver no diálogo de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3, do verso 1 ao 8, onde Jesus fala que é necessário que o homem nasça de novo, ou seja, que realmente haja a conversão e o arrependimento, ou seja, o homem tem que nascer do Espírito, né, para que possa ser controlado ou dirigido por Deus. A pretensa autonomia humana passa a ser instruída e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, onde cada um pode encontrar-se com o seu verdadeiro e mais profundo eu, o qual fora deformado pelo pecado. No tópico 3, vai nos falar sobre a manifestação do amor de Deus pela humanidade, a salvação em seu sentido pleno. Após cumprir a vontade de Deus, o Filho glorificou ao Pai, por esse ter permitido que ele concedesse a vida eterna a todos que o Mestre pôde evangelizar. Tal vida eterna significava ter-lhes dado a possibilidade de conhecer a Deus, que é único e verdadeiro, e Jesus como o real enviado do Pai, como nós podemos ver em João capítulo 17 e o verso de número 3. Tal ato de fé já significava a vida eterna, e não apenas algo que se concretizaria no futuro. Mas não haverá uma vida eterna no sentido literal da palavra? Sim, haverá, mas esta só será desfrutada pelos que agora já creem em Jesus e acolhem o seu Evangelho. Estes já podem contar com a alegria de terem os seus nomes escritos no céu, como nós podemos ver em Lucas capítulo 10 e o verso de número 20. Lucas capítulo 10 e o verso de número 20. E vai dizer assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Nós vemos aqui Jesus se dirigindo aos seus discípulos para que eles não se alegrassem somente pelas obras realizadas no nome de Cristo, mas também, primeiramente, se alegrassem pelos seus nomes estarem escritos nos céus, uma vez que agora eles são discípulos de Jesus, ou que, melhor dizendo, agora creem na pessoa de Jesus Cristo. O mesmo acontece conosco. Uma vez que aceitamos a Jesus, agora nós devemos nos alegrar por ter o nosso nome escrito no céu. Ou seja, nós podemos nos alegrarmos da salvação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Sendo Deus puro amor, como nós podemos ver no texto de 1 João 4,16, e tendo ele amado o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como nós lemos no texto de João, capítulo 3, e o verso de número 16, significa que através de Cristo reconciliou-se o Criador com sua criação, em todos os sentidos. E por causa disso, o apóstolo Paulo informa que nós, os que cremos, passamos a ser uma nova criação diante de Deus. Nós podemos ver a referência em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 e 19, onde a palavra vai nos mostrar que através de Cristo, Deus reconciliou-se o Criador com a criação. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18 e 19. Que diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós vemos Deus, através de Cristo, se reconciliando com a humanidade, ou através de Cristo, nos resgatando para si. Deus concedeu-nos a palavra da reconciliação. Uma vez que fomos tão agraciados pelo Pai, o apóstolo Paulo informa-nos ainda que o Senhor incumbiu-nos de anunciar a palavra da reconciliação ao mundo, como nós lemos no texto anterior. Em termos diretos, o reino de Deus já chegou e uma nova oportunidade já foi estendida, mas as pessoas não sabem, e por isso é preciso anunciar-lhes a palavra do Evangelho, como nós vemos no texto de Marcos, capítulo 1, e o verso de número 15. Para nossa conclusão, mais do que uma fuga dessa terra, a salvação no sentido bíblico vai além dessa visão, sendo muito mais ampla e abrangente. O próprio Senhor Jesus, em uma de suas orações, pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, e sim que nos livrasse do mal, como nós vemos em João, capítulo 17, e o verso de número 15. Então, nesta lição nós vemos que a salvação só é possível através da pessoa de Cristo, que não há como a humanidade, por suas próprias forças, salvar-se, a não ser pela misericórdia de Deus, através da aceitação do sacrifício de Cristo por nossos pecados. Então, que Cristo Jesus vos abençoe e que todos tenham uma ótima semana. Amém.